Coelho tem parente, gato tem parente, tem ninhada. Tá entendendo? Não estou falando contra a estrutura da família. Vocês estão entendendo o que ele para sair e falar, o Tex falou contra a família. Não, não é isso que eu estou falando. Porque uma coisa são parentes, outra coisa é a estrutura familiar em Deus, para um propósito. São andamentos diferentes. Aí, de posse dessa família que nós chamamos a igreja, nós vamos recebendo e nós temos que fazer diferença na nossa família, na nossa parentela. O problema é que muitas vezes nós começamos a deixar de lado a nossa parentela para estar tão agregado, passa tão tempo agregado com a nossa família e começa a desprezar, porque ele bebe, porque ele fuma, porque isso, porque ele aquilo. Ou você é a luz do mundo ou você é uma lanterna, velho. Então nós temos que ter esse entendimento aqui. Ok? Então vamos lá. Emaús, vamos começar lá no versículo 13. Emaús, vamos nos posicionar, né, geograficamente. Né? Emaús ficava mais ou menos a 12 quilômetros. Uns falam 11, falam 13. Divide por 2, na média dá 12. Né? 12 quilômetros de Jerusalém para Emaús. Então, havia um trajeto, uma via de Jerusalém para Emaús, né? Uma estrada. Ok? Então, não é nem um caminho, ele é uma estrada, ele é caminho para alguns. Para alguns ele é caminho, para a maioria ele é estrada. Mas depois a gente vai entendendo isso. E olha que interessante, esse lugar, Emaús, quando você pegava Emaús seria o equivalente hoje a Termas de São Pedro. Lá em Goiás, como é que é? Águas Quentes, lembra que chama lá? Caldas Novas. Né? Era um lugar de águas termais. Tá? Vamos dizer assim, era aquele lugar que todo mundo ia lá para relaxar. Entendeu? Ninguém vai para Caldas Novas para fazer nada, só vai lá para ficar nas águas borbulhando, ficar cozinhando nas águas lá. Né? A vaiarada gosta faz um monte, que aquelas águas curadoras, aquelas águas terapêuticas, né? O pessoal adora ir para lá. Né? Já está na hora de eu ir, já está com 60 anos, ia fazer uma visitinha, descer naquelas águas lá. Tá bom? Então, olha que interessante. Emaús, 12 quilômetros de Jerusalém. Lá aqui no 13. Agora, lê para mim. Agora, quem me conhece sabe. A gente lê o texto, depois a gente vai versículo por versículo, extraindo o princípio. Tá? Versículo 14 e 15. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Isso. Você lembra que eu falei? Antes de entrar nesse texto, um pouquinho antes havia acontecido algo mais importante da terra. A crucificação e a ressurreição. Até interessante, diga-se de passagem, né, que num capítulo antes ali, né, quando Jesus ele ressuscita, quem foi as primeiras pessoas que viram ele ressuscitado? Eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que com eles estavam, e as que diziam essas coisas aos apóstolos. Aqui é muito interessante, assim, é o seguinte, os apóstolos não estavam lá. Quem foi lá e teve a revelação primeiro foram as mulheres. Tá? Antes dos apóstolos, dos homens, for pregar o evangelho, eles tiveram que ouvir as mulheres. Tá? Então, você que fica falando aí que a mulher não pode falar na igreja, eu acho que você está errado, porque acho que precisa rever os seus conceitos. Porque quem primeiro ensinou para os apóstolos foram as mulheres, filho. Tá entendendo? Por quê? Porque elas estavam lá, né? Elas estavam lá no ato da ressurreição. Eles, vai saber, estavam jogando dominó, sei lá o que eles estavam fazendo. Tá? Perderam a primazia. A primazia foi das mulheres. Tá? Tô por aí, já vê que... Não, que as mulheres da igreja ficam caladas. Se ficar calado, os apóstolos não sabiam de nada. Tá entendendo isso? Então, por isso já louvemos ao Senhor pelas mulheres. Porque elas levantam cedo, elas cuidam, né? E elas falam essas coisas, né? Jesus, quando quis criar uma igreja, ele vai lá pegar aquela mulher cirofenícia, aquela mulher lá do cântaro, né? Tá? Pegou uma mulher, a mulher foi lá e trouxe a cidade inteira para pregar o evangelho.
Tá bom? Então vamos lá. Versículo 14 e 15. Olha que interessante. Ressurreição, Jesus ressurreto, as mulheres indo para os apóstolos, tudo isso acontecendo, e ao mesmo tempo, dois compadres, eu vou falar dois aqui, né? Vou falar dois, saem desse lugar e começam a voltar para Emaús. Por aí a gente já vai ver dois tipos. Jerusalém era o palco do evento mais importante de toda a terra, a ressurreição. Algo tremendo acontecendo. E eu vou colocar esses dois aqui. Tudo isso acontecendo e os dois saindo de Jerusalém, indo para Emaús. Isso por quê, gente? Porque ele, segundo os conceitos, ele está demorando para agir. Aí começa a descrer. E quando você começa a descrer, porque você acha que está demorando para ele agir, você começa a sair do lugar da revelação e começa a caminhar pelo caminho da especulação. Isso é um maior problema hoje. Os homens, não falo homens, né? Homens e mulheres, né? Você pode andar em duas atmosferas. Ou da revelação de um ressurreto, de uma verdade que queima, de uma verdade histórica presente, ou especulação, daquilo que você acha que é. A pior coisa que tem é você andar num achismo com Deus. Porque o justo viverá por fé e não por achismo. Porque o achismo vai começar a afastar você do lugar do propósito, que é o que começa a acontecer com eles. Aí eles começam aqui no versículo 15, quando eu escrevi aqui, vou completar, a desilusão, a frustração, sempre vai tirar você do propósito. A sua crença. A maior inimiga da fé não é incredulidade, é a crença. Porque a incredulidade, aquilo vem e Deus transforma. Agora, a nossa crença faz que a gente cria um obstáculo. Por isso que eu falo assim, é mais fácil a gente ensinar para uma pessoa que nunca andou na igreja que para uma pessoa que tem trocentos mil anos de igreja. Porque ele tem o seu sistema de crença. Então, esse sistema, por isso que Deus fala para Jeremias, esse que chama para destruir, arruinar e aniquilar, por isso que antes de Jesus me trazer o ministério apostólico da salvação, ele mandou João Batista na frente fazendo o quê? Techuvá, arrependei-vos. João Batista, o ministério de João Batista não era para o incrédulo, não era para o gentil, era para o judeu. Porque antes de trazer o novo, a gente tem que quebrar coisas velhas. Para eu entender o novo pacto, muitas coisas em mim, como do velho sacerdócio, teve que ser quebrado. Até que aquilo... Pá, e é interessante que aquilo vem, que ele diz assim, uma vez Deus falou, outra vez eu ouvi. Engraçado que fala isso na Bíblia, né? Uma vez Deus falou, outra coisa eu ouvi. E é bem assim mesmo, que tem coisa que você vai ouvindo. De repente que ele faz um pá dentro de você, o que era uma cultura vira uma revelação. E isso é uma obra do Espírito em nós. Que é o Espírito Santo quem nos revela toda a verdade. O Paráclitos é aquele que nos revela. Eu posso, quando muito, ensinar. Mas se o Espírito não revelar, vira apenas conhecimento, entendimento que só o Espírito pode dar. No versículo 4 e 15, a desilusão sempre busca companhia. Tem uma música portuguesa assim, juntaram-se os dois na esquina, dançaram concertinho, dançaram solidão. Essa é uma música que tem mais que uns 80, 100 anos. Por quê? Nós sempre buscamos, a nossa alma sempre busca um companheiro para nossas desilusões. A gente sempre sai de braço dado. E é interessante, você vê a característica de uma pessoa que está frustrada, desiludida, ela sempre corre atrás de alguém para dar de braço dado com ela. Alguém para ajudar ela a lamber as suas feridas.
E esse é o caminho deles. Vai lá no versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Isso. Você lembra quando ele fala ali, né? Leu 17. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estás triste? Olha que interessante. Aí Jesus entra nessa história. É engraçado que, né, ele vai, tá o pessoal nessa caminhada, né? E Jesus lá vai lá, pá, chega uns camaradas. E aí, que papo é aí? O que tá rolando aí, né? Aí os caras, agora lê pra mim, por favor. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrina em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Amém. Agora, olha que engraçado. Jesus falou: e aí, o que está rolando? Aí os caras começam, vamos resumir aqui, né? Eles começam a pregar para Jesus, sem entender que é Jesus que está falando com eles. O camarada, quando está perdido, né? Ele confunde Jesus com Genésio. Tá? Uma das coisas... Por isso que eu falo, gente, é que ele falava aqui, né? E eu esperava que fosse fazer uma coisa. O problema é que nós queremos um Deus que caiba na nossa crença. Está entendendo? Isso que é o nosso maior problema. Eu fico imaginando quando Jesus chega para aqueles homens judeus e fala assim: se você não comer da minha carne e não beber do meu sangue, imagina como isso tem quebrado. Que o judaísmo, quem conhece o judaísmo, que não precisa nem ser judeu para entender que isso é uma palavra, beber sangue, comer carne, é canibalismo e Drácula. Mas por que Jesus falou daquela maneira? Gente, o Evangelho mesmo de Coríntios fala que a palavra de Deus é loucura. Por que ele fala que é loucura? Porque ela excede o nosso entendimento. Deus nunca vai caber na minha estrutura. Nós queremos colocar Deus dentro da minha estrutura. Ah, isso eu quero. Ah, isso eu não aceito. Isso eu quero de Deus. Tipo assim, eu quero esse braço, mas não quero o outro. Não, cara. É Ele que faz do jeito dele. É eu que me submeto a Ele, não é que se submete a mim. E o que aconteceu com eles? Ao mesmo tempo que ele estava... Vocês estão entendendo? Jesus estava ressuscitando. E como para eles tinham uma ideia de um Jesus que fosse um libertador político. Não foi do jeito deles. Eles o quê? Ah, magoei. Cleopas. Olha só que interessante aqui. O significado desse homem, Cleopas, né? O significado do nome dele, portador de glória. Traduzindo aqui rapidinho, né? Possui brilho e glória. E outra coisa, outro detalhe a respeito de Cleopas. Cleopas era um cidadão de Emaús. Esse homem tinha saído de Emaús em sentido a caminho de Jerusalém. Como em Jerusalém não aconteceu do jeito que ele queria, ele está voltando para o seu lugar. Está entendendo isso? Por isso que eu falei, Emaús é um caminho ou é uma estrada? Por quê? Quando eles saíram de Emaús ouvindo a respeito de Jesus, aquele era o caminho. Mas quando eles viram as costas para Jesus, porque o Jesus não se enquadra no seu molde de fé e crença, de crença e movimentação, eles desistem do caminho e pegam a estrada de volta. Por quê? Para aquele lugar da sua comodidade. E muitos estão fazendo isso.
Porque, gente, você lembra do jovem rico? O jovem rico, ele estava no caminho certo. Aí Jesus falou, ó, você precisa fazer isso. Você lembra que ele fala? O que precisa fazer para ser salvo? Jesus falou, você precisa fazer isso, fazer isso. Ele falou, isso eu faço. Ele estava no caminho certo. Estão entendendo? Jesus, o amor, falou, ó, só mais uma coisa falta. Vende tudo que você tem, porque foi eu que te dei, porque você obedeceu essas leis que te prosperam. Vende tudo que tem, tzedakah, né? Dá aos pobres e siga-me. Ele falou, não. Porque não era dessa maneira que ele queria. Qual é a riqueza que você está defendendo, que na verdade foi Deus que te deu? E Deus está te pedindo agora. A mim ele pediu. E não é fácil. Não é fácil. Agora nós estamos falando da cruz que Deus promove para você. Quem quiser ser meu discípulo, que siga-me. Ah, mas agora a minha... meu estilo de vida. Ah, mas eu estou acostumado aqui, desse jeito, desse estilo, a minha rotina. Entende? Fala, a tua rotina já foi o que eu te dei, cara. Agora, levanta e anda. O que eles fizeram? Não aceitaram isso. Porque não veio no formato deles, aí eles recuam. Aí Jesus começa a andar com eles começam a pregar para Jesus. Eu acho interessante que eles perguntam assim para Jesus, né? Você não está sabendo das novidades que aconteceu assim, assim? Ele, não, o que é? É interessante que a maneira como ele se conduz. Como ele vai se revelando a nós, sabe? Ele não, como é que eu vou dizer? Ele não é violento. Ele é cirúrgico conosco. Ele vai entrando, aí o pessoal começa a falar tudo aquilo. Aí o que acontece com ele? Chegando perto da cidade, daí ele fala, ó, seguinte, ó, eu vou seguir aqui um pouquinho, né? Ele falou, não, fica com a gente aí. Né? Você lembra que no caminho ele mesmo começou a pregar? Eu acabei excedendo aqui, agora vou ter que correr um pouquinho aqui. Você lembra que ele mesmo fala? Lê para mim o 26, então, por favor. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que ele achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como que ia para mais longe. E eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Então, entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com ele à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhe deu. Abriram-lhe, então, os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados 11 Amém. E os que estavam com eles. Amém. Agora, olha que interessante aí no versículo 26, né? Jesus começa, né? Começa e fala, olha, interessante que não falou eu, ele falou o Cristo. Agora, que interessante, né? Ele não deu carteirada. Né? Era assim, assim. E, gente, era Jesus que estava ensinando, caminhando com eles. Primeiro ele ouviu toda a ladainha do cara. Aí ele começa a falar. Quando ele começa a falar, gente, é Jesus pregando Bíblia. Vocês conseguem imaginar isso, gente? Os crentes. Pros crentes, né? Pros crentes, né? E estão ali, entendeu? E outra, quando chegam ali, pergunto, presta bem atenção nisso. Eles acreditaram? Não. Eles estavam falando, enquanto ele estava falando, eles não captaram. Presta bem atenção nesse detalhe. Aí Jesus faz menção de sair. Quando faz menção de sair, ele fala, não, fica com a gente. Né? Quando chegar ali
Isso é uma coisa que atrapalha a gente. Por isso que eu falo, o tema hoje está aqui. Quando a nossa crença se torna o nosso maior empecilho contra a revelação de Deus. Quem foram os maiores perseguidores de Jesus? Não foram os sacerdotes judeus. Por incrível que pareça, quem mais persegue a revelação de Deus são os crentes. Que naquela época eram os sacerdotes. É sempre de perto. Porque a revelação de Deus ela é progressiva. Quem estuda a história da igreja sabe que Deus, né, nós somos chamados protestantes porque nós saímos do catolicismo. Deus que revelou algo no catolicismo, nas 95 teses, tal, né, que o pessoal continuou naquilo e a verdade foi se movendo. Aí você vai estudando, vem a igreja tradicional, nós chamamos de igreja tradicional porque ela tinha a base dessas tradições, que saiu do catolicismo, depois veio o pentecostal, depois veio o neopentecostal, tá? que vai ser do quê? Deus vai se movendo de glória em glória. Deus não fechou cartel com nenhum... Deus não é neopentecostal, ele não é católico, ele é santo. Tá? Nós colocamos esses nomes, tá? Para saber pelo menos em que altura da quilometragem que você está. Se você está no sentido de Emaús, Jerusalém, ou você parou em algum desses lugares. Porque em qualquer um desses lugares você pode parar. No caso aqui, você viu que Jesus foi conversando com eles. E é interessante. Enquanto Jesus estava pregando para eles, era apenas mais uma mensagem. O que aconteceu ali? O que diferenciou uma coisa da outra? Quando eles chamaram, assentaram. Lê lá o versículo 29, 30, 31. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. Então, entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, e o abençoou, e o partiu, e lhes deu. Abriram-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Olha que interessante. Jesus não comeu a ceia. O que aconteceu? Por que não reconheceram ele na pregação, mas reconheceram ele na mesa? Por que isso, gente? Tem uma coisa que nós vamos ter que entender. O Jesus antes da cruz, você conhecia ele pela pregação. Depois da cruz, você vai ter revelação dele na mesa, na comunhão. O amor do Pai, a graça do Filho e na comunhão no Espírito Santo. Está entendendo isso, meus irmãos? Por isso nós temos os pilares do novo pacto é paternidade, 5 ministérios, governo do Espírito. Mais do que púlpito, é mesa, na comunhão. Lá que Cristo foi revelado. E ele fez aquilo, partiu o pão e foi embora. Diz que ele sumiu. Aí eles falam, como ardiu no coração, quando eles falavam, porque uma coisa é arder seu coração, a outra coisa é ter olhos abertos. Há mensagens que até ardem em nosso coração, mas não te dá destino. Não adianta uma palavra que arde seu coração, mas se ela não provoca em você uma conversão. A conversão aqui. Quando os olhos dele foram abertos, eles pegam de novo o que foi outrora caminho, a sua decepção fez com que o caminho virou uma estrada. Agora Jesus vai lá e resgata
e faz aquele, e dá uma ressignificada. Aí aquilo que estava sendo uma estrada, volta a ser um caminho. Isso que nós temos que entender. Isso que é para fazer um balanço das nossas próprias vidas. Porque das duas, uma. Ou você está num caminho, ou você está numa estrada. Ou você está. Sempre que nós lemos lá o primeiro versículo, Salmo 119, versículo 105. O mais importante do que você estar no caminho certo é você estar no sentido certo. Porque se você estiver no caminho certo, mas estiver no sentido errado, quanto mais você fizer, quanto mais você se esforçar, quanto mais você correr, mais longe você vai estar do teu propósito. Natureza, identidade e propósito. A função do ministério apostólico, do ministério profético, o que é? A igreja já sabe que Jesus caminha, não é novidade. Agora, a lâmpada. Nós estamos dando o sentido certo. Porque a igreja, ela tem caminhado no caminho correto. Não se trata de heresias. Mas não está faltando aquela lanterna que dá o sentido certo. Uma coisa que nós sempre falamos, eu sempre falo, onde eu vou, eu sempre falo, né? Uma dessas lanternas que a gente usa, o que é? Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus e nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Quando a primeira coisa que a gente entende, então, que se Deus bendito Deus e Pai que já me abençoou com toda a sorte de bênçãos, então quando eu vou para me juntar com meus irmãos, não é para buscar uma bênção de Deus, porque Ele já me abençoou. Então não é para buscar o poder de Deus para mudar a minha vida, mas é para buscar a vontade de Deus, porque já tem para transformar a minha vida. Porque nós estamos querendo buscar Deus para ter uma vida abençoada. Agora, quando você conhece a vontade de Deus, você tem uma mentalidade transformada. Porque uma mentalidade transformada, você pode viver em qualquer circunstância. A função do ministério apostólico e profético e do ensino, tá? É o que é? É colocar o que? Dar o sentido certo, porque você está no caminho certo. Esse evangelho que nós ministramos não é evangelho para quem não está no caminho. Não é para os perdidos de fora que a gente fala. Eu gosto muito do pastor Cote, ele fala isso. Não é mais para os perdidos de fora. Agora a gente está ministrando para os perdidos de dentro. Que está no caminho, glória a Deus por isso. Tem uma experiência com sangue, mas ainda não tem uma experiência com a cruz e muito menos conhece o poder da ressurreição. E a terra aguarda a manifestação dos filhos ruios de Deus. Não dos crentes, mas dos ruios de Deus. Acabou. Acabei. Meus irmãos, espero que isso faça para vocês alguma diferença. Ouvir de tudo, retende o que é bom. O que for bom, vocês guardam. Vocês gostaram? Dá um joinha aí. Ah, gostaram mesmo? Compartilha. Está a nossa página lá no YouTube, Novo Pacto Caraguá Church. Daqui a pouquinho essas imagens sobem para lá. Tá? Novo Pacto Caraguá Church. Vai lá, Jingle Bell, toca o sininho lá. Faz parte do nosso clubinho. Tá bom? Uma honra estar aqui, muita alegria. Semana que vem, se Deus quiser, inshallah, se Deus quiser, a gente tentar continuidade, tá bom? Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Conhecendo a Deus e o fazendo conhecido entre os homens. Paradoxos, 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 paradoxos.